Olá, unicórnios selvagens, bem-vindos ao Carolices, o meu podcast. O meu nome é Carolina Ferreira, sou psicóloga clínica, coach, empreendedora e embaixadora da coragem e mais, sou uma psicodiva. Adivinhem, nesta altura do ano, novamente verão, nós precisamos de falar de um tema peculiar, que se fala muito pouco. Em que as empresas têm imensa dificuldade com colaboradores de férias, conflitos devido às férias, marcação das mesmas, represálias entre os colaboradores. Sim, este episódio vai falar de drama, tragédia e horror. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Estão preparados? Não sei. Hum, Vamos a isto. E nós vamos falar hoje de mobbing. Já ouviram falar desta palavra? O mobbing está para o trabalho como o bullying está para as escolas. É uma forma de assédio, de violência, em que um grupo de pessoas, ou apenas uma pessoa, vai destruir, intoxicar o ambiente de trabalho de alguém. Já viram que também se faz isso no mundo dos crescidos? Pensavam que era só nos recreios das escolas e nas salas de aula. Hum, Lamento desiludir. E esse comportamento não é violento, agressivo. Pode incluir vários atos como espalhar um boatezinho, uma fofoca, hum, humilhar publicamente o colega, hum, um abuso psicológico e físico, hum, e pode ter muitos efeitos graves no colega, tanto do ponto de vista psicológico como físico, mas vamos falar dos efeitos psicológicos, como não querer trabalhar para aquele serviço, ter alterações de sono, levando a quadros graves de stress, ansiedade, depressão e até mesmo a quadros elevados e graves de burnout. Hum, Sabiam? Então, como é que nós identificamos o mobbing e como é que são estas mesmas características? Are you ready for that? Let's see. Devo dizer-vos que o mobbing é algo altamente destruidor nos contextos de trabalho, que faz com que as pessoas desistam de trabalhar em determinadas áreas, em determinados contextos, e faz com que a pessoa sinta a necessidade de se reinventar até. É amplamente destruidor, hum, e hum, muitas pessoas são alvo deste mesmo comportamento por parte dos seus superiores, por parte de colegas, e é muito mais comum do que aquilo que se pensa em todas as áreas e contextos de trabalho, tanto no setor público como no setor privado. Ah, e existem estudos com taxas muito significativas e muito assustadoras ah, deste mesmo mobbing em Portugal. Nós não vamos entrar muito por aí, tá bem? Vou-vos só a falar de algumas situações muito práticas, muito objetivas de o que é efetivamente isto do mobbing. Vou-vos dizer que este episódio vai ser um tanto ou quanto polémico, um tanto ou quanto ousado, um tanto ou quanto fofoqueiro, porque sim, tá bem? Já vos digo mais à frente, só não tinha graça de ter tido assim agora. Não, não tem graça. Vai ser curto e grosso. Pimbas. Ahm, então, este comportamento pode ser um grupo de pessoas contra uma pessoa, tá bem? Em que este grupo são múltiplas pessoas contra uma única pessoa, devido a certo comportamento ou não concordar com aquela pessoa e achincalham aquela pessoa. Há aqui um movimento de quase perseguição, tá bem? E claro que isto não é nada positivo, não é?
E pode ser durante um período prolongado durante o tempo e um período curto, um acidente isolado, digamos assim. Claro que a intenção é sempre causar o dano ao outro, não é causar o sofrimento. E habitualmente é no local de trabalho. Estende-se para além do local de trabalho quando os colegas de trabalho, os supervisores, os coordenadores, ou seja, quem for, Ahm, depois estendem a comunicação para além do trabalho com mensagens e e-mails fora da hora de trabalho. De já viste isso, fizeste aquilo, quando é que vais fazer aquilo, tarará, tarará. Mesmo que a pessoa esteja de baixa médica, há ainda esta pressão que é considerada, sem dúvida, mobbing. E isto pode levar a um forcing, a uma pressão para que essa pessoa se desvincule do trabalho. Tudo isso leva, como eu já vos disse, a problemas graves de saúde mental. Ahm, Tanto distúrbios relacionados com o sono, que a pessoa deixa de dormir bem, e a problemas de ansiedade, depressão, e claro que também tem um efeito em termos da produtividade no trabalho. Vamos falar aqui um pouco sobre várias situações que acontecem nos nossos trabalhos e que devem ser encaradas de forma muito prática e pragmática como um mobbing. Se o vosso superior ou o vosso colega está-vos constantemente a pressionar para entregarem trabalho a tempo e horas, trabalho que é para além das vossas funções, é humanamente possível, ah, devido à quantidade ou devido às características, por alguma razão, ser entregue, estejam atentos. Isto poderá ser mobbing. Não vos deixar fazer pausas, não vos deixar ir à casa de banho, ahm, haver aqui um controle excessivo do vosso horário, de o que é que vocês estiveram a fazer, tudo isto são aspectos que têm que ser tidos em consideração. Para além disso, quando há excesso de mobilização do colega do recurso humano, de uma equipa para outra, de uma equipa para outra, de uma equipa para outra, isto também poderá ser propositado quando há uma desvalorização constante daquilo que está a acontecer, daquilo que tu fazes, também poderá ser um sinal gravoso de mobbing. É extremamente importante que tu vás estando atentos a estes sinais. Ahm, por isso, busca apoio, não só de familiares e de amigos, em que tu vais relatando aquilo que se passa, mas também de profissionais de saúde. Ahm, uma coisa que toda a gente deve fazer é documentar os incidentes, registar aquilo que vai acontecendo. De acordo com a reunião do dia tal, foi dito que. Tararararara. Por isso, vou fazer isto que me foi indicado pelo colega, pela colega. Tararararara. É muito importante ter os registros, porque caso a situação ascenda a processo judicial, é muito, 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 muito importante ter as coisas por escritos, porque o que não está escrito não existir, vai depender de testemunhas. Nós sabemos que as testemunhas depois são: ah, eu não vi, ah, eu não sei, ah, fiz sim, ah, não reparei. Aham, pois claro. Ah, e também é muito importante tu seres extremamente assertivo. Olha, isto não é uma forma que eu me sinta confortável que se dirijam a mim. Claro que deves sempre fazer de uma forma educada, compassiva e até fazer isto assim um bocadinho distraído, porque senão estamos constantemente a discutir uns com os outros. Então vamos levar as coisas a bem, para não ter que ser amado, tá bem? É extremamente importante estabelecer limites, ter uma postura extremamente assertiva, confrontativa do ponto de vista positivo, também não é como uma besta. É de forma educada, elegante, não atuar em modo vítima, nem defensiva, chateada, mas sempre responder elegantemente, firmemente àquilo que está a ser questionado, ahm, e não entrar no modo
Ah, carrascão. Não, tu não vais fazer isso. Tu vais simplesmente responder de forma educada, nunca usando do silêncio. Se o fizeres, vais ter que deixar sempre tudo por escrito. Em último caso, vais sempre utilizar uma ação legal dentro do âmbito da tua empresa, do teu serviço. Há serviços que iniciam-se pela saúde ocupacional, há outros que existe um serviço legal, não é? Judicial. Enfim, há aqui vários enquadramentos. And guess what? Eu também já fui alvo de mobbing forte e feio. Agora vou-te contar uma historiazinha. Traz as pipocas. Eu gosto daquelas do continente de caramelo salgado. Não sei se tu já provaste. Mas traz as pipoquinhas. Traz a Coca-Colinha zero. Ou então com Palvital. O mais saudável possível, tá? O ideal é trazeres fruta desidratada, porque tem assim um efeito crocante. E é mais saudável do que as pipocas de caramelo salgado. Mas tu podes tudo, fazes o que tu quiseres. Se quiseres trazer batata frita, também serve. Por isso, vamos aqui a uma historiazinha. Andava eu, linda e airosa, tananana, tanana, a trabalhar, não é? Na minha área. Tururururu. Ahm, esse é uma pessoa assertiva. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, temos pano. Mas que posso virar as entranhazinhas de alguém por ser uma pessoa assertiva, que diz o que pensa, de forma educada, claro. Ah, e isto não é bem visto quando, de alguma forma, vais demonstrando competências. E durante anos seguidos fui sendo alvo de mobbing por parte de uma colega de profissão e foi uma situação bastante complicada. A situação ao longo do tempo foi escalando. Inicialmente houve só aqui, só. Havia uma perseguiçãozita, olha até, repito a palavra. Havia um intenico durante as reuniões, porque tudo o que me era questionado era respondido de forma muito assertiva, muito direta. Eu não cedia. Ahm, e isso acho que irritava mais a outra parte, como é óbvio, não é? Durante este episódio vamos chamar a personagem Miss Bettina, tá? Vou utilizar muito a minha parte de Rayane e já vou fazer aqui um comentário sobre as partes. E a minha parte de Júlia, que não cede e que é muito firme, disse assim: bem, essa não sabe com quem é que está se metendo, não é? Acha que esta carinha fofa é uma miúda. Tadinho. Inocente, né? Inocente. E assim foi ao longo de alguns anos, fui sendo mobilizada de equipas, a partir do momento que eu estabilizava na equipa e ia tendo um feedback positivo do trabalho, tá, agora vamos mudá-la novamente de equipa. Havia sempre e-mails de escárnio e maldizer, chamadas fora de horas com não te esqueças disso, não te esqueças daquilo, e com um tom sempre muito ameaçador. Ahm, Enfim, isto ao longo de alguns anitos, tá? O primeiro dia que eu comecei a trabalhar naquele sítio foi o primeiro dia que eu disse assim: bem, há aqui uma ética muito diferente da minha, nesta área, não é? Neste caso, psicologia, que é o meu trabalho. Ahm, e eu entrei e comecei a desenhar um caminho de saída. Mas não pensei que fosse assim tão mau, não é? Quando começa a ser alvo de mobbing é que a coisa começou a escalar para um nível de não quero ir trabalhar, vai trabalhar para quê? Não quero sair do escritório, nesse caso do gabinete, né? Naquela salinha, aquelas salinhas feias. Ahm, Sair da salinha para quê? Para estar a lidar com pessoas extremamente mal educadas. E não, não era os utentes, os clientes, as pessoas que chegam até nós, essas, está tudo ótimo. São efetivamente Miss Bettinas da nossa vida. E eu comecei.
toda a pessoa a dormir mal, a não querer ir trabalhar, não. Aquilo para mim era tudo um sacrifício. Até o dia que efetivamente saio do trabalho, não é? Mas este mobbing atinge o seu ponto máximo, o seu clímax. Tararantã. Quando Miss Bettiana, numa reunião, me enfrenta, não é? Porque eu era a criatura que respondia, que dizia, que acontecia e que tinha sempre respostas com fundamentação teórica. Pá, a gente não discutia assim violentamente, com fundamentação teórica, de acordo com o artigo do não sei quê, da ordem dos nossos coleguinhas de profissão, ahm, com a data tal, com não sei o que de X, você pode ver, está lá escrito. Enfim, tinha sempre. Ahm, Nunca entendi a minha metodologia de trabalho, mas eu dizia de acordo com a terapia do não sei das quantas, faz-se assim, assim, assim. Só para justificar que não era birra minha, que não era de acordo com a minha cabeça, mas pronto. A pessoa sempre foi pouco escutada e está-se bem. E aí nós percebemos que estamos num sítio com pouco enquadramento protetor. Claro que quando essa pessoa já deve estar farta de mim até à ponta de tudo o que lhe existe, não é? Todas as suas extremidades, eis que ela decide atacar, que eu disse assim, bem, ela chegou a ser fim de pulso. Quando numa reunião se dirige a mim e diz assim, olha, eu não sei como é que tu fazes aplicação de escalas de avaliação. E eu fiz-me de desentendida. Não estou a perceber. Sim, sim, não sei como é que fazes aplicação de escalas de avaliação, porque com essa deficiência não sei como é que agarras os cubos da VISC. Para quem não sabe, não é da psicologia, existe uma escala de inteligência, de avaliação de inteligência para crianças, que tem este nomezinho, tá bem? Não vou precisar aqui amassar com muita coisa. E assim, deu um desmaio inteiro, não sei se me deu vontade de rir ou não, eu fiquei assim, bem perplexa. Tens lá alguma pessoa? Só me imaginava aquelas caixinhas que saem um palhaço, puf! E assim, tem lá uma caixinha que sai um palhaço, puf, sai uma pessoa. É porque não pode ter pessoas dentro da sala. E é tipo, oh my God, não acredito que bateu no fundo. Eu começo a imaginar aquelas pessoas que com deficiências pintam com o nariz, pintam com a boca, pintam com tudo. E eu só penso, eu faço com o quê? Com o dedo do pé, com o nariz, com o pipi, não sei com o que é trabalho. Mas pronto. Olha, eu já estou muito cansadinha. E essa pessoa já me está exagerando. Já não há pachorra. Quase que tem idade de ser minha mamã e está precisando de uma liçãozinha. Pimba! Processo jurídico. Já estou cansada de ti. Tum, tararam, tum, tum. Claro que isto é uma coisa entre milhões que Miss Bettina disse, né? Tinha que haver muito autocontrole. Porque a minha parte de Júlia só me apetecia dizer: Ah, querida, és assim tão burra. Jura? A sério que estás a dizer isso? Bateste no teu fundo? Já não há limites, a sério. Tu, que és formada nesta mesma área, estás a dizer uma coisa dessas? Só porque eu já tenho especialidades e tu não? Por favor, mexe baby. Estás a bater fundo. Mas as pessoas são assim, não é? Porque nós precisamos de estratégias eficazes para lidar com o mobbing. E quando nós estamos a utilizá-las, e claro que eu fazia todo um processo de psicoterapia só para não espancar, é aí nessas alturas que eu digo obrigada por ter deficiência e não ter força. Obrigada, obrigada, obrigada. Porque senão já tinha havido uns espancamentos. Hum, enfim, enfim. Claro que isso dava aqui tudo
Oh my God. Um filme, gostaram? Ih, tem mais. Mas pronto. É sempre importante tu ires falando com pessoas de confiança. Eu sempre ia fazendo isso, não é? Ia falando com pessoas de confiança, só para não haver Carolines e as suas raivas, com profissionais de saúde, claro, na minha psychotherapist, porque era insuportável. Era insuportável. Não tenho noção. Claro que depois avança para processo jurídico e Miss Bettina, em vez de se comportar como deveria de ser, fica ainda pior. E eu disse, ai querida, tal pachorra. Há pessoas que nessa altura procuram grupos de apoio para quem seja vítima de mobbing. Não, não foi o que eu fiz porque não existia, mas é importante que o faças. Aqui, eu vou salientar um aspecto que às vezes tem trazido confusão aqui para os episódios. Ahm, Voltando aqui um bocadinho ao modelo das partes, não é? Ao modelo de sistema de familiares internos. Quando eu estou falando da minha parte de Rayane, a minha parte de Júlia, hum, eu estou a falar sempre de mim. As pessoas podem pensar, ela está falando das pessoas que ela conhece. É errado. As pessoas que nós conhecemos, a nossa família, os nossos amigos, também nos inspiram e ajudam-nos a ser quem nós somos, não é? E ajudam-nos a crescer enquanto pessoas. Mas quando eu estou falando das minhas partes, eu estou sempre falando de mim. Isso é uma coisa que me ajuda muito e que me dá assim uma fortaleza. É a minha parte de Júlia. E nós, legado feminino da minha família, temos muito essa parte de Júlia que é aguenta aí e não te mexas. Viram a minha sobrancelha? Percebi. Pronto. E quando eu estou falando disto, dessas partes, não é baseada em ninguém específico, tem que lhes dar nomes, não é? Mas houve uma parte que me ajudou muito também, que foi a minha parte de Solange. A minha parte de Solange é uma parte que se faz de distraída, que foi a parte que me ajudou a sobreviver a esse tempo todo de mobbing que foi. Ah, a sério? Ah, não sabia. Ah, uma patetice que tu estás a dizer, uma burrice. Hum, hum. O quê? Estás a corromper com o código de ética e achas normal? Uhum, uhum. Queres que eu faça pesquisa de uma coisa de estagiário que tu não sabes e que deverias saber? E que achas que é normalíssimo todos nós não sabermos? E eu vou ter que fingir que também não sei para tu ficares feliz? Uhum. Tá bem, vou pesquisar para a próxima reunião. Uhum. E pronto. Pronto. Essa é a minha parte, Solange. Gostaram? Adoro. É instinto de sobrevivência à força toda. Porquê? Porque senão a minha parte de Júlia entra com toda a força e. Destrói. Mas a Solange diz à Júlia: com licença. Cá está ela. Uhum, uhum. Em jeito de poker face. Eis que a minha parte de ranha entra assim, tipo turbilhão. Sai fora, cara! Se enxerga! Se ainda está aí? Nossa! Que menina insuportável! Ah. Por isso, não te esqueças que todas essas partes são minhas, são lindas, com defeitos e com características positivas. Enfim, enfim, enfim. Por isso, se tu estás a ser alvo de bullying, ui, eu compreendo-te. Isso é ótimo a criar essas estratégias. Vem ter comigo. Porque também nessas alturas em que tu estás de férias e estás sendo alvo de mobbing, ou estás de férias, ou estás de baixo, ou estás não sei o quê, a empresa pode estar a criar um caldinho para ti. E nós já sabemos que isso acontece. E depois parece que é tudo normal. Life. Oh, não sabíamos. Pensávamos que ias desaparecer para sempre.
por isso retiramos de um cargo. Super, super comum. Tá bem? Enfim. Por isso é extremamente importante que estabeleças uma comunicação assertiva. Nós não vamos estar sempre ali a fazer fricção. Perceberam? Por isso é que existe aqui a minha parte de Solange que ia pondo uns airbags de amortecimento na pressão central. Constantemente, constantemente. Mas havia alturas que entrava a Júlia e que dizia com assertividade, isto é, assim, assim, assim. Mas nada. É isto, isto, isto. Eu estou a entender. E é assim, assim, assim. Mas não existe mas. É isto, 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 isto. Contudo, porém, portanto, eu sinto assim. Eu preciso assado. Por isso defendia-me sempre de forma calma, confiante. Porque à nossa frente, o agressor é um gatinho pequenininho, tá bem? Por isso, Miss Betinas dessa vida são gatinhos pequenininhos. De alguma forma, nós o intimidamos, não sei porquê. É porque sim. Claro, o que é importante? Tentar minimizar o máximo possível o contato com o agressor. Não há cá chamadas desnecessárias, de sempre que possível entrar em contato por escrito. Se houver muito contacto telefónico por parte do agressor, evitar dizer que não puderam, que estavam para a casa de banho, que estavam, sei lá, inventa. De certeza que vão receber muita chamada desnecessária. E claro, documentar sempre, 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 sempre aquilo que acontece. Depois das reuniões, exigir as atas e exigir que as coisas estejam relatadas, tá bem? E se não tiverem relatadas, escrever um e-mail ao conhecimento da vossa equipa ou dos vossos superiores, como vocês quiserem. Guardar sempre os vossos e-mails, SMS que vos enviam, como prova das situações que ocorram entre vocês, entre membros da equipa que estavam presentes, porque depois, se forem todos chamados, ninguém viu nada. Há um ou outro corajoso, corajoso ou corajosa que vá se manifestar e que vá dizer sim, senhor, era isso que se passava. Obrigada a estas pessoas que disseram isto. Os outros, não. Ou fingir que não sabiam, não repararam, não viram. Oh, tadinhos. Oh, fofos. Obrigada por terem feito isto. Não terem feito nada. Também devem continuar do lado de Miss Bettina. Hum, por isso. Hum. E dirijam-se sempre à estrutura interna das vossas empresas, instituições, entidades, o que queiram chamar, tá bem? Claro que isto depois aumentou quando eu ganhei um prémio de boas práticas na Ordem dos Psicólogos Portugueses e quando houve então aquela situaçãozinha que eu vos disse da deficiência. Ai, não, diabo, lhe pude sofrer, percebem? Mas pronto, vocês já perceberam o caso, não vai estar aqui a remoer e a moer café, com a paciência. Pronto, por isso, entre sempre em contato com um bom advogado, está bem? Consultoria jurídica é sempre muito importante. Se nós devemos ter sempre um bom advogado. E como o Sandro G diz, que saiba ler bons contratos, ok? E eles vão-vos aconselhar quais são os passos legais, o departamento jurídico das vossas empresas, se ela assim o tiver. Se não o tiver, vão ao vosso ótimo advogado. Posso fazer aqui publicidade, mas ele não me pagou para fazer, por isso eu não vou fazer. Façam queixas formais, porque nós não andamos aqui a brincar aos ferros quentes, como diz meu pai. E as pessoas têm que ser punidas pelas parvoeiras que fazem, mesmo que não leve a lado nenhum. Ah, fica registado no processo daquela pessoa que ela teve um processo de contra si de mobbing. Isso é importante.
E, acima de tudo, uma estratégia muito, 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 muito importante é reforcem o vosso autocuidado. Façam exercício físico, façam meditação, eu fiz resmas de meditação. Uma alimentação saudável, eu pequei nisso, não é? Fiquei bem baguchinha. Tenham um sono adequado, atividades para combater o stress. Eu estava muito com amigos. Uhul. Ah, e terem tempo de qualidade com as vossas pessoas. Isto é super, super, super importante. Claro que isto, como foi uma coisa muito continuada durante muito tempo, levei-me ao primeiro burnout e foi aí que eu decidi, bem, está na altura de começar a desenvolver seriamente um caminho de saída até eu conseguir sair. Saí antes daquilo que eu previa, por chegar ao limite, mesmo de. Eu vou chamar limite da patetice da parte do outro. Mas eu tinha mesmo que sair. E obrigada. Ahm, e comecei a desenvolver-me profissionalmente ainda durante o caminho. Fiz vários cursos, várias intervenções, vários treinos para melhorar as minhas habilidades, porque era isso que eu queria. Porque, como eu vos disse, desde o dia 1, era isso que eu queria fazer. E fui aumentando a minha confiança no meu trabalho e naquilo que eu queria. Por isso, isto foi extremamente importante. Ah, e eu acho que isso é o essencial para que vocês percebam que é mesmo, mesmo, mesmo importante conversarem com alguém sobre isso que vos aconteça e procurem recursos, não só terapêuticos, mas também judiciais, para que vos ajudem a sair dessa mesma situação. Nós não temos que ficar em empregos para a vida toda, nem com gente horrorosa para a vida toda. Essas pessoas vão ser sempre assim, não dão mais que aquilo, coitadas. Mas não significa que nós temos que ser iguais a eles. Ai, não vão dar mais que aquilo, tá bem? Por isso é muito, muito importante. Comunicação assertiva, ação legal, se for necessário, manter o autocuidado e ter sempre em conta o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Não te fijes que estás no trabalho que vais querer para a vida toda. E existem pessoas tóxicas em todo o lado e nós precisamos sempre, sempre, sempre de fomentar a nossa resiliência pessoal e profissional. E é importante tu manteres a tua vida profissional alinhada com a tua vida pessoal. Sim? Faz sentido? Não? Hum. Ok, então vamos. Agora, eu decidi que as betinas dessa vida mereciam uma rapsódia de música pimba. Turururu. Que existe tanta Betina dessa vida e são tantas e tão boas, tantas e tão poderosas, que eu disse assim: bem, isto será The Revenge. Porquê? Porque o processo judicial foi arquivado, porque houve colegas, e obrigada a estas colegas que foram muito verdadeiras e disseram a verdade, e houve outras que ficaram de boca calada. Também devem estar com o rabo grande, né? Quem fica com boca calada anda a comer mais. Rabinho, cresceu. Hum, é a vida, lamento. Quem diz a verdade não merece castigo. Hum, e houve ainda. E há ainda outras situações de muita gente que passa por isto e por outras situações muito macabras dentro da área do mobbing no trabalho, por superiores, por colegas, que são situações extremamente complexas que destroem completamente a saúde mental de alguém. Mas eu também quero agradecer à minha Miss Bettina, porque foi extremamente importante cruzar-me com ela,
porque fez-me acelerar muito mais o meu processo de abundância, de autonomia, de crescimento pessoal. E beijo no ombro, garota! E eu trouxe aqui umas musiquinhas para ti, para pessoas como tu, que são horrorosas, mas que também nos divertem, também nos fazem crescer. E aqui vão elas. Tum, tum, tum. Relativamente à ética, porque era uma coisa que a gente não se entendia nem aqui, nem nunca nos vamos entender. Tínhamos assim uma discrepância do dia para a noite, da noite para o dia, e eu disse assim: "Bem, mas qual é a música que. Pá, não sei." E eu pensei assim: "Bem, já sei! Os Anjos, perdoa." Tananana. Então vamos lá. 1, 2, 3. Eu a falar de ética, tu a não entenderes. Perdoa se peço demais. Tum, tum, tum. Teus olhos a mim são fatais. Perdoa se me quero dar. Quem mandou a tua luz me enfeitiçar? Tu foste o meu mar, quis ser o sol. Teu nome quis cantar como canto o roxinol. Tu foste a lua, noite quis ser. A alma fica nua se amanhã não te trouxer. Subi a mais alta montanha para ver a praia do teu corpo a amanhecer. Na areia as pegadas da minha paixão. Ah, o céu ficou mais perto da minha mão. Perdoa se peço demais. Tu, tu, tu. Ah, na, 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 na. Perdoa se me quero dar. Que me dou a tua luz perfeição. Gostaram? Não tem tido a ver com ética. Perdoa-me para saber mais que tu. Que presença em água acontecem. Bem, tenho aqui à minha frente. Estão a ver? As musiquinhas. Porque senão não dava. E depois, essa pessoa achava-se muito importante. Tum, 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 tum. Habitualmente as Miss Betinas dessa vida acham-se muito importantes. E então o que é que eu decidi? Só me lembrava assim, aquela música. Tum, 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 tum. És a rainha da noite, serás para mim. És a rainha da noite, sou teu até ao fim. A ti me vou dar para sempre entregar. O teu olhar seduziu-me, o meu corpo estremeceu. Completas o meu desejo, mais um sorriso e eu sou teu. Não faz diferença que a distância separa, se quiseres esta noite sou teu. Eu já sinto o meu corpo enlouquecer, é só prazer. És a rainha da noite, sou teu até ao fim. És a rainha da noite, serás para mim. E então, depois dessas pessoas que são as betinas dessa vida, são chamadas patutes. Parecem o Toy, a chamar o António. Tal e qual. E eu digo assim, louvado seja o Senhor. Quanto mais preguiçoso tiveres, mais chamado tiveres. E diz assim, em tudo o trabalhinho é assim. Oh, Betina! Tum, 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 tum. Se queres tomar café e não tens par, chama a Betina, se chama a Betina. Se queres sair para curtir, chama a Betina, chama a Betina. Se queres mudar para melhorar, para tudo, para tudo. Como é agora queres mudar? Como é agora queres melhorar? Não vais chamar a Betina. Só consegue.
Se for para trabalhar, escolha outra, amigo. Já sabes que as batinas não servem e para isso. Escolha outro, por favor. Olha que ideia. Enfim, para isso já serve o toy. Mas pronto. E aí a gente termina, não é bem terminar, mas a gente termina com uma música brasileira, né? Munhoz e Mariano dizendo que no lugar de açúcar mamãe passou foi pimenta, só pega quem aguenta, só pega quem aguenta. Ah! Tum, tum, turururururururu, turururururururu. E agora outra vez. No lugar de açúcar mamãe só passa pimenta. Por quê? Que nós estamos tipo, na boa, amiga, porque agora eu estou na lua, estou na lua. Não me chateias que eu agora estou na lua e em breve vou chegar ao céu, onde eu estou toda nua, só com um véu, só com um véu, só com um véu. E também vou estar nas Maldivas, nas Seychelles e em tudo o que eu quiser, porque só me abriste o caminho da abundância. É isso que as Miss Batinas fazem nas nossas vidas. Gostaram da minha rapsódia? Eu adorei. Pronto, se vocês não gostaram, não faz mal, mas eu diverti-me à brava a fazer essa rapsódia. Beijoquinhas. Agora não se esqueçam de continuar a seguir o podcast, de fazer likes nas redes sociais, de seguir no Spotify em formato podcast, videocast no YouTube e, por favor, enviem-me feedback. Carolina, estás mau caminho, bom caminho, assim, assim. Deem sugestões para novos episódios. O que é que vocês querem ouvir? O que é que vocês têm muita curiosidade? Falem-me de vocês. Quero ouvir também as vossas partilhas, as vossas experiências de vida, que são sempre enriquecedoras. E não se esqueçam, às vezes nós estamos à espera de um unicórnio, mas a vida o que é que traz? Uma cabrona, um cabrão, mas em formato de quê? Do mini cabrito. Mas se a vida trouxe um cabrito, o que é que a gente vai fazer? Transformá-lo num unicórnio. Ele não merece. Quando traz cabrões e cabronas, eles não merecem que a gente lhe transforme num unicórnio. Mas a gente transforma, porquê? Porque somos pessoas compassivas e vamos encher-lhe de compaixão. Ok? Fazem isso por vocês? Sim? Ok. Abraços da vossa psicodiva.